Um dos fluidos muito importantes para o carro é o fluido de freio. Então, cuidado com o sistema de freio é sempre importante para que você garanta a segurança do seu cliente, né? Então, o fluido de freio, por que ele é fluido de freio e não óleo de freio? Ele é fluido de freio, ele não é óleo de freio porque ele não é um óleo, né? Ele é um fluido. Vamos botar a tabelinha lá na tela? Então, aqui a gente tem os fluidos mais comuns de a gente ver aplicado em diversos carros aí. Se a gente olhar aqui, né, a gente tem DOT 3, DOT 4, DOT 4 Plus e 4LV, DOT 5, DOT 5.1, e aqui a gente tem umas subdivisões desses fluidos de freio. O que significa DOT? Por que DOT? DOT é Department of Transportation, né? É um órgão lá dos Estados Unidos que padronizou fluidos de freio para ser utilizados em diversos carros. Os diversos tipos de fluido de freio têm algumas variações, mas o que muda entre eles é o ponto de ebulição, né? Que a gente consegue ver ali que tem dois. A gente tem o ponto de ebulição a seco, quando ele está novo, né? Seco significa que ele está novo, ele está sem a presença de água. O ponto de ebulição úmido, que é quando ele já está contaminado por umidade. A viscosidade é menos 40 graus, então isso é padronizado lá pela norma do Departamento de Transportes americano. E a viscosidade é 100 graus Celsius. Além disso, outra coisa que pode mudar, dependendo do tipo do fluido de freio, é a base, tá, pessoal? Esse carinha aqui, ó, ele é o cara estranho do rolê. Ele é diferente de todos os outros. A base dele é de silicone. Então, assim, se o carro utiliza um DOT 3, DOT 4, DOT 5.1, jamais utilize um DOT 5. Você vai utilizar, vai dar vazamento, vai dar problema, tá? Então, o DOT 5 ele é o cara diferente, só que esses outros aqui eles são meio parecidos, né? Se a gente olhar aqui, ele tem um ponto de ebulição mais alto, beleza. A viscosidade do DOT 4 é até maior que a do DOT 3, mas a viscosidade a 100 graus Celsius, que seria uma temperatura de trabalho para ele, tá? É a mesma para todos, né? Então a gente consegue ver aqui que não varia muito. E a base, que é diferente, a mais diferente de todas, é o DOT 5. Então, por que eu quero evitar que o fluido de freio entre em ebulição, né? Por que eu quero evitar que o fluido de freio ferva, né? Igual a água. Aqui eu tenho uma seringa que ela tá cheia de ar, né? Então não tem nada aqui dentro dela. E o que acontece quando eu piso no freio, né? Quando eu piso no freio do carro, eu empurro um êmbolo que vai empurrar os pistões das pinças e fazer com que os discos parem de girar. Então, ao pisar no freio, eu estou fazendo força com o meu pé para o carro parar. Se eu tiver gases no sistema, né, gases de fluido de freio, qual que é a diferença de um gás e de líquido, né? O gás, ele é muito mais compressível. Como que a gente pode testar isso? Tampei a ponta da seringa, eu vou fazer força aqui embaixo. Ó, não está vazando ar e eu consigo mexer bastante o êmbolo para cima e para baixo. Eu aperto, ele vai lá em cima e volta para o mesmo lugar. O que aconteceria no carro do teu cliente, tá? Se tivesse ar no sistema de freio? Quando ele precisasse frear, ele ia pisar no freio e ele ia ter um grande curso do pedal, ele ia chegar a apertar o pedal do freio, ele ia até o fundo, o carro não ia parar, ele ia ter que soltar, apertar de novo, e assim, em sequência, até aumentar bastante a pressão dentro do sistema, para daí o carro começar a parar. Então, de qualquer forma, a gente quer evitar a formação de bolhas ali no sistema de freio. Eu vou mostrar para vocês agora o que aconteceria, eu vou colocar água aqui nessa seringa, né, e eu vou mostrar para vocês a diferença. Então, coloquei água dentro da seringa, ainda tem um pouquinho de bolha aqui que eu não consigo fazer. Como eu falei, a habilidade manual não é o forte. Tem muitas bolhas, inclusive. Mas vocês conseguem ver, né, que agora eu vou apertar. Ó, tô fazendo bastante força aqui no êmbolo e ele não mexe. Tô até tendo dificuldade de segurar aqui a seringa. Ó, faço bastante força e o êmbolo, ó, não mexe. Então, por que acontece isso? Porque a água que está aqui dentro, ela é muito menos compressível que o ar. Então, toda a força que eu aplico aqui na parte de baixo da seringa, ela é transmitida aqui para a ponta sem ter um curso desse êmbolo que está aqui dentro. Beleza, pessoal? Então, a função do fluido de freio é transmitir a força do êmbolo, do cilindro mestre, lá para a pinça e para fazer com que a pinça freie o disco e o carro pare. Então, a gente quer evitar ao máximo que se formem bolhas no sistema. Então,
Por isso que a temperatura de ebulição é tão importante. Vocês conseguem ver aqui, né? Opa! Que o DOT 3 tem a temperatura de ebulição menor que o DOT 4. DOT 4 e DOT 4 LV, a temperatura de ebulição é a mesma. O DOT 5 ele tem uma temperatura de ebulição mais alta. O DOT 5.1 é equivalente ao DOT 5. E esses subprodutos aqui, né, esses outros tipos de fluido de freio que normalmente são DOT também, tem uma temperatura de ebulição um pouquinho mais alta do que seus equivalentes, não? Então, o DOT classe 6, por exemplo, ele seria equivalente a um DOT 4 e ele tem a temperatura de ebulição um pouco maior que a do DOT 4, beleza? Então, o que a gente precisa saber, né? Voltando lá. O DOT 5 ele possui uma base diferente, então jamais utilize. Mas um negócio que gera dúvida, né? Vamos na tabelinha lá de novo, Anjo Barbudo. Vamos pensar um pouquinho, né? O que a gente precisa para parar o carro, né? Quando a gente vai frear o carro, os freios vão esquentar, né? Vai transmitir esse calor para o fluido de freio. Então imagina se a gente começa a imaginar que quanto mais você precisa parar um carro, ele for pesado, ele estiver rápido, mais calor a gente vai gerar. Enquanto mais calor a gente gera, maior a chance, né, do fluido de freio entrar em ebulição. E é aí que surge a maior dúvida com relação ao fluido de freio. Eu vou abrir aqui na plataforma do Tourier para mostrar para vocês. Vou dar um exemplo de um carro que utiliza DOT 3. Então, eu vou entrar aqui no ano de, sei lá, 2015, Chevrolet, Camaro, né? Então, eu tenho o meu cliente lá que ele tem um Camaro, 400 cavalos, de vez em quando ele anda na pista com o carro, sei lá, ele gosta de ir no local apropriado e acelerar esse carro, e vamos ver qual que é o fluido de freio aplicado ao Camaro. Qual que é o fluido de freio que a montadora indica, né? DOT 3. Então, o nosso Camaro de 400 cavalos é um carro aí dos seus 1.500 quilos, 1.600 até, mais pesado, ele é bem pesado, utiliza o DOT 3. E isso gera bastante dúvida no nosso cliente, tá, pessoal? Tá, e aí? Tá indicando o DOT 3 no manual do Tourier. Nesse caso, eu posso utilizar um fluido não original? Eu posso utilizar algum outro dessa tabelinha aqui? Sim, nesse caso aqui, a gente pode utilizar, por exemplo, um DOT 4 LV no Camaro, sem problema, ou um DOT 5.1. Porque a gente não pode utilizar o DOT 5, como eu falei, que ele não se mistura com o resto da galera, né? Mas o DOT 5.1 e o DOT 4 a gente pode utilizar. Por quê? Qual que é a maior diferença entre eles que poderia gerar algum problema? Seria a viscosidade, né? Mas a gente consegue ver lá na tabelinha que a viscosidade a 100 graus é a mesma para todos, né? O que muda é a viscosidade a menos 40, então é uma temperatura muito baixa. Então você utilizar um fluido que tem uma viscosidade um pouco mais baixa nessa temperatura de menos 40 graus não vai causar nenhum problema. Então, nesse caso, você pode utilizar fora da especificação da montadora, até porque a gente não sabe qual que é o DOT 3, às vezes, que ela aplica. Às vezes, por exemplo, o Camaro é um veículo importado, ele pode vir com DOT 3 com um ponto de ebulição maior, tá? Isso varia. Isso aqui é o mínimo que ele precisa atender, tá, pessoal? 205 graus é o mínimo que ele precisa atender para ser um DOT 3. Não quer dizer que todos vão ser essa temperatura. Então, para garantir, a gente pode, por exemplo, aplicar um superior, né, um DOT 5.1 lá no Camaro, que ele não vai trazer problema e ele vai trazer benefícios. Tá certo, pessoal? Então, eu vou mostrar aqui a garrafinha, por exemplo, desse DOT 5.1. Vamos dar uma olhadinha nele aqui. A gente consegue ver que nesse cara aqui, a temperatura de ebulição seco dele, quando ele está novo, é 272 graus e úmido é 185 graus. E nesse cara aqui é bem legal para exemplificar o caso do Camaro, né? É que ele atende a norma DOT 3 também. E ele também atende a norma ISO 4925, aqueles subtipos que eu comentei lá, 5.1, 4 e 3. Então, esse cara aqui eu posso utilizar ele, por exemplo, num Camaro ou em outro carro que utilize DOT 4, DOT 3, sem problema nenhum. Beleza? E o que é o DOT 4 LV, né? Que é esse carinha aqui. Por que inventaram esse DOT 4 LV? O DOT 4 LV, né? Esse LV é porque os fluidos DOT 4, se a gente voltar lá na tabela, a gente vai ver que a viscosidade do DOT 4 a menos 40 graus ela é muito alta. E nos carros mais novos, que tem ESP moderno, ABS, controle de tração, que às vezes utiliza
o freio em condições extremas de frio, que esse fluido, se a gente utilizar o DOT 4 com a viscosidade um pouco mais alta, aí sim a gente pode gerar um problema. Então, eles fizeram esse DOT 4 LV para melhorar o funcionamento de ABS, controle de tração, essas coisas que a gente precisa do sistema de freio em condições severas de frio. Beleza? Aqui a gente tem uma ferramenta bem simples, tá? Que é uma ferramenta de teste do fluido de freio. Deixa eu mostrar aqui mais ou menos como ela funciona. Aqui, né, essa primeira LED que acende significa que tem 0% de umidade diluída no fluido de freio. E aqui a gente tem a escala que muda a quantidade de umidade que pode ter diluída no fluido de freio. Então, 0% é menor que 1%, 2%, 3%, 4%. A canetinha aqui, ela indica que 3% e 4% é perigoso. Eu vou dizer que 2% eu já pensaria em trocar, tá? Para garantir o funcionamento perfeito, porque sistema de freio é segurança, né, pessoal? Então, a gente precisa garantir o funcionamento perfeito. E lembrando, né, temperatura de ebulição da água é 100 graus. Se ela se diluir no fluido de freio, vai abaixar a temperatura de ebulição do fluido de freio e pode acontecer, por exemplo, aquelas bolhas que eu comentei e afetar diretamente a performance ali de frenagem do veículo. Por exemplo, descendo uma serra, quando o sistema de freio está muito quente, se acontecerem essas bolhas, pode diminuir a eficiência do sistema de freio. Então, aqui eu tenho 2 potinhos, tá? Ó, aqui a gente tem o fluido de freio úmido e o fluido de freio novo, né? Que a gente acabou de tirar do potinho aqui. Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó, canetinha acesa. Tá dando para ver, Anjo Barbudo? Tá dando para ver. Canetinha acesa. Botei no fluido de freio novo, não indica nada de umidade diluída no fluido de freio. Então esse fluido de freio aqui tá novinho. Se eu estivesse testando num carro, eu não precisaria fazer a substituição. Isso é muito legal para você mostrar para o seu cliente e você mostrar que você não está empurrando serviço, né? Você está querendo fazer o melhor para o carro dele. Agora vamos testar esse fluido de freio úmido. Ó, aqui ele tá variando um pouquinho, tá? Principalmente porque eu tô tremendo, porque, como eu falei, minha habilidade manual não é muito boa. Mas ele tá aproximadamente com 2% de diluição de umidade, tá? Agora tá mostrando até um pouquinho mais. Então, assim, a gente não conseguiu ter uma precisão muito grande, até porque esse fluido aqui não tá bem diluído com a umidade, né? Ele não mexeu muito. Ele tá aqui parado o dia inteiro. Mas a gente consegue ter certeza de que esse fluido de freio aqui ele está contaminado com umidade. Beleza, pessoal? Tá, Denner, e quando que as montadoras falam para trocar fluido de freio? Qual que é o intervalo de revisão mais comum? Bom, isso aí vai variar, tá? De montadora para montadora, mas tem montadora, a maioria delas, que para mim é o mais certo, que é por tempo, tá? Então, o fluido de freio, tá? Uma coisa que eu esqueci de falar, eu acho que eu pulei, é que o fluido de freio, ele é higroscópico, tá? Tirando o DOT 5, ele é higroscópico. O que significa que ele é higroscópico? Ele absorve a umidade do ambiente. Então, conforme o tempo vai passando, né, ele vai absorvendo a umidade da tampa, né? A tampa ela deixa passar um pouquinho de umidade. E ele vai se contaminando com a umidade do ambiente, ele vai diminuindo a temperatura de ebulição, tá? Tirando o DOT 5. E qual carro que usa DOT 5? DOT 5, até hoje, eu só vi em Harley Davidson, tá? Até 2005, 2004 ali, algumas utilizam o DOT 5. Resumo da história, voltando à pergunta inicial que eu mesmo fiz. Quando que eu troco fluido de freio? Normalmente, assim, quero fazer revisão no carro, quando que eu troco? A maioria das montadoras fala que é por tempo, normalmente a cada 2 ou 3 anos, e algumas montadoras padronizam ali e botam por quilometragem, algumas 80 mil km, 100 mil km. O ideal é você consultar lá no manual de revisão. Eu vou abrir um aqui, vamos ver na plataforma do Tourier. Um carro que seja por quilometragem. Deixa eu ver um... Então eu vou entrar aqui no Renault, no Sandero RS, tá, pessoal? Aqui a gente vai em mecânica, revisões e advertências, né, desculpa, revisões periódicas, e aqui a gente consegue ver revisões por tempo, quilometragem. Se a gente olhar aqui embaixo, ó,
substituir fluidos dos freios. Isso é um caso meio diferente, né? Como eu comentei. Ela fala para trocar a cada 80.000 km e não relacionado a tempo, tá? Então, pode variar um pouco de caso para caso, mas é algo que você pode testar, né? Se você não tem 80.000 km, mas está contaminado de umidade, cara, troca, é freio. Na hora que faltar freio, você vai ver o quão grave é se o fluido de freio entrar em ebulição. Anjo Barbudo, temos perguntas sobre fluido de freio? A primeira dúvida: se na revisão a montadora fala que o meu carro é para trocar a cada 40.000 quilômetros o fluido de freio, mas no teste ele diz que já tem o nível mínimo de umidade, deve trocar fluido assim mesmo ou tem que esperar os 40.000 quilômetros? Não, se o teste indicou que o fluido de freio está contaminado, como é algo que você pode testar que ele está ruim, atestar que ele já está contaminado, você deve fazer a substituição sim. Adiantar uma troca, por exemplo, não é problema. Inclusive, tá? As montadoras, eu até ia mostrar ali na plataforma, mas eu acho que deixa para a próxima live. As montadoras, elas definem, tá? Ciclos de condição severa de uso. Por exemplo, se você anda com um carro em uma região úmida ou uma região que tem alagamento, de vez em quando passa por um riachinho ali, umas poças d'água, chove muito na sua região, ele pode sim ter o fluido de freio contaminado de forma mais rápida e sim você pode ter que adiantar uma troca de fluido de freio ou mesmo troca de qualquer outro componente, tá? Óleo do motor e tudo mais. Mais alguma, Anjo Barbudo? A próxima pergunta: pode completar o fluido de freio? Pode completar o fluido de freio? Você pode completar o fluido de freio caso você vai utilizar ali a mesma especificação que a montadora que você já havia utilizado antes, né? Por exemplo, se você usava um DOT 3, você pode colocar lá um DOT 3 da mesma especificação para completar. Mas assim, o sistema de freio ele não é para baixar nível, tá? Por que ele baixa nível? Às vezes a pastilha vai se desgastando lá na pinça, né? Como ela vai chegando mais próxima do disco, o êmbolo vai ficando mais distante do seu alojamento, logo ele vai fazer com que o nível abaixe. Então, o nível ali no reservatório diminui. Então, se seu carro está indicando um nível baixo de fluido de freio, procura por vazamento. Não tem vazamento? Dá uma olhada na pastilha, vê se ela não está desgastada, já não está na hora de trocar a pastilha do seu carro, beleza? A coloração do fluido de freio faz alguma diferença? Não faz nenhuma diferença. Normalmente as marcas utilizam cores padrão, tá? Normalmente, tá? Quando a montadora ela escolhe ali uma marca para o seu fluido de freio, tipo, vai ser um fabricante tal. Eles vão pegar uma fabricante que ela faça um fluido de freio de uma cor diferente do fluido de arrefecimento, que vai ser diferente da cor do óleo da transmissão e tudo mais, para que você, por exemplo, num caso de vazamento, você não confunda um fluido com outro, você consiga ter ali uma distinção mais fácil. Mas a cor propriamente dita do fluido de freio não faz diferença. O que faz diferença se ele é DOT 3, DOT 4, DOT 4 LV, DOT 5.1, isso aí, você tem que dar uma olhada. E como eu falei, você sempre pode utilizar uma especificação a mais, né? Se for DOT 4, você pode utilizar um DOT 5.1, mas você não vai utilizar um DOT 3 lá, que ele não vai cumprir sua função de forma eficiente.